Oi, Ei, boa noite. boa Tudo noite. bom? Que gostoso, hein? Pois é, hoje eu não vou esperar ninguém. Quem chegou na hora, chegou, É as isso comidas aí. depois, vamos ser pontuais. Vambora, vambora. Então, eu trabalhei com a Suzana na Editora Abril em 2013, a gente trabalhou um ano lá fazendo a revista da TVA. Depois a editora Abril terceirizou a revista, a gente continuou fazendo fora da Abril até agosto de 2005, certo? Isso Eu, mesmo. você e o Daniel, basicamente nós três e uns colaboradores, tal. Saudades. Nossa, que saudades. Era bom, né? Uma época bacana, né? É curioso que nós éramos de mídia impressa, né? A nossa vida inteira nós trabalhamos com mídia impressa, né, Ângelo? E aí Uhum. nós estamos nessa reinvenção digital, né? Tudo uma adaptação, né? Mas a gente vai, e é gostoso a gente poder estar junto, né? De novo, como o digital dessa forma ela ajuda, né? Ela facilita as pessoas se encontrarem, né? Isso é muito bom. É uma ótima ferramenta, né? Sabendo usar, e essa pandemia é responsável por isso, por exemplo, que está acontecendo agora, né? Que era algo impensável. Eu não sei se você lembra que eu era um pouco tímido, né? Então, isso Nós para dois, mim, né? Nós dois. né? Essa Você exposição, também. para mim, é um esforço fenomenal. Você não tem Pois é, ideia. Eu e ficava começou, quietinha atrás do computador, escrevendo, né? Tal, os textinhos. E, de né? repente, a gente tem que aqui se expor. Mas é um desafio bom, né? É um desafio, acho que a gente evolui, né, Ângelo? É o Isso que é bom. primeiro vídeo que eu fiz foi durante o isolamento ano passado também, e aquela tensão, meu Deus, minha voz, o meu jeito. A primeira edição que eu fiz, eu picotei o vídeo em 500 mil partes para sair alguma coisa, um minuto bom. A E gente aí vai, depois, mas isso aqui é gostoso, vai aprendendo, né? A gente vai errando, vai vendo todas as besteiras que a gente faz e continua fazendo, mas vai aprendendo. Mas é bom lembrar que naquela época você era um super diagramador e agora você colocou a sua verve de escritora aí a toda, né? Tá produzindo loucamente. Então pensa um pouco, essa pandemia fez surgir o Ângelo escritor que estava ali adormecido, mas com gás ali escondido e agora nunca, brotou, muito bacana, fico muito feliz, muito nunca feliz. escrevi tanto, nunca testei tanto, nunca fui para outras mídias, né? Qualquer coisa mais. Então, Muito bom, senhor. Mande. vou começar da onde? Deixa eu ver. Ah, é, Bom, isso aqui a gente está. Isso, na verdade, é um programa piloto, né? Um piloto ao vivo. Para quem não sabe o que é um programa piloto, quer falar o que é um programa piloto para a galera? é um programa, na verdade, de teste. A gente está querendo fazer, estamos armando um formato para poder levar esse projeto adiante, essa troca de ideias, isso é muito bom. Esse papo entre amigos, que é um nome que eu adoro, Uhum. ele está aqui promovendo esse encontro e para a gente fazer mesmo, ver como funciona, quanto tempo seria o ideal. É tudo um teste, mas que a gente está fazendo junto com vocês, até para vocês sentirem, né, o quanto que precisa aprimorar, o quanto que a gente precisa ajustar, mas a nossa vontade de acertar é grande. Este é um piloto, é como se fosse o primeiro episódio, né? Não deixa de ser o primeiro episódio também, o episódio piloto, é aquele que vai nos guiar ali e nos ajudar a desenvolver esse formato cada vez melhor. Tá certo? É um piloto que já está valendo, né? Já é o número um. É isso aí, mas a gente A ainda ideia, tá. a ideia, como o Prosa procura ligar literatura com outras formas de cultura e de arte, então, dessa vez é o cinema. Então, a nossa ideia é pegar cada episódio um filme que tem a ver com literatura, a história de um Uhum. escritor, a história de uma livraria, de alguém que tenta criar uma livraria, enfim, tem N livros, né? A Suzana sabe melhor do que eu, tem N livros que falam sobre literatura como tema, né? Então, a Ângelo, gente se tem você pensar, no, o cinema, desde que ele se vê como linguagem, ele bebe na fonte da literatura. Então, assim, o cinema é de 1895. Se você começar a ver os primeiros filmes, o Méliès fez em 1899, ele fez um filme adaptado do Shakespeare. É o King John, é uma compilação de 3 cenas curtinhas,
já que na história é considerada a primeira adaptação de Shakespeare da história para o cinema. Então, você imagina, não era nem 1900 ainda. O Méliès, ele lançou uma versão de Cinderela, também em 1899. Então, assim, gente, é isso, são duas artes que andam de mão dada desde que surgiu o cinema, né? Porque, claro, a literatura é muito mais antiga, ainda bem, né? Porque a nossa escrita vai lá de milênios. Então, assim, mas assim que o cinema tomou forma, é na hora que ele deu a mão para a literatura. Ele sabia que uma completava a outra, né? E até quando o cinema era mudo, né? Quer dizer, para o cara... esses filmes são mudos, isso. Para um cara criar um filme, ele tinha que ter uma ideia de uma história na cabeça, ou seja, ele estava criando, nem que seja rascunho na mão, na máquina de escrever, na unha ali, estava criando uma história mesmo para um filme mudo. Tinha uma história ali, tinha literatura ali, né? É isso, claro. Na verdade, tanto o cinema quanto a literatura são contadores de histórias. Então, eles bebem nessa fonte única do que é contar a história, cada um da sua forma, um nas páginas, né, ali no papel ou na tela, né, como hoje, e o cinema na imagem em movimento, né? Então, às vezes, ela não precisa ter uma palavra, ela não precisa ter um diálogo, mas essa história pode ser contada através de imagens, né? Não demanda um diálogo, né? Isso é muito interessante. A própria trilha sonora também pode contar parte dessa história também, né? Em forma de música. Justamente, ela que vai narrar, de certa forma, ela que vai conduzir as nossas emoções, né? A trilha sonora, ela vai embalando, claro. Momentos, vai acalmar certos momentos, vai dar suspense em alguns momentos, né? Por coincidência, a Menina que Roubava Livros, que é o filme do qual a gente vai falar hoje, a trilha sonora foi indicada ao Oscar, que é do John Williams, a trilha sonora. Então, ela é daquela trilha desenhada mesmo. Então, bom, John Williams é um mestre, né? Então, assim, começamos bem, né? Já que você falou da trilha, né? Das trilhas. Tem tudo a ver, né? Literatura, o filme veio a partir do livro, né? Do Marcus Zusak, australiano, né? Ele é um australiano. Então, Best-seller, hein? Né? A ideia, então, é fazer esse programa toda quarta-feira, às 8h e pegar cada vez um filme e conversar, bater um papo, fazer uma prosa aqui sobre o filme, né? Então, fala um pouquinho de você, Suzana, da sua bio aqui. Eu ia falar, mas... gente, eu vejo o seguinte, vamos resumir para também não ficar muito... Eu acho que eu nasci no tenho cinema de berço, eu não consigo lembrar de mim sem respirar cinema. Eu era aquela menina que ficava na sessão da tarde, horas e horas, para desespero da minha mãe, não queria sair da frente da TV de jeito nenhum. E ali eu sabia que a imagem, o cinema me provocava uma fascinação, assim, completamente fora do normal, quase doentio. Era essa coisa de espectadora ou você queria ser atriz? Nada, eu adorava entrar nesses lugares diferentes. Eu adoro essa chance do que o cinema... essa proposta do cinema de te levar para lugares diferentes, de te colocar em tempos diferentes, fazer você vivenciar. Assim, era catártico para mim. Então, assim, realmente, eu fiz jornalismo, mas já pensando que aquela seria uma porta para eu poder escrever sobre cinema. Não era fazer, não, gente. Eu sou super, super tímida, mas eu gosto da escrita, então eu achei que ali era uma forma de eu exercer essa paixão, né? E assim fomos, né? Acabei, não vou me alongar, mas assim, desde sempre, desde que eu comecei lá no Estadão, como estagiária, eu já estava ali, né, na butuca para pegar já me deixaram escrever resenhas e tal, e assim foi. Não sei se vale a pena ficar falando do currículo, mas, né, a gente foi lá da 7, depois foi para o Estadão, fui para a 7, fui para fazer a revista da TVA, depois a gente fez juntos, né, a TVA terceirizada, passei um grande tempo, fui cofundadora da revista Preview,
Fiquei lá por 10 anos, e a minha saída realmente foi pelo digital, porque eu achei que estava na hora de me arriscar no digital. Eu achei que esse era o futuro e agora é o presente. Então, é isso. Mas, assim, eu sou cinema, né? Mas eu sou cinema, mas como o Ângelo já falou, a gente acaba sendo tão mais, né? Porque a literatura, então tudo isso envolve a arte cinematográfica, mas né? Eu respiro cinema, gente. Faz mais de 25 anos. Há 2 anos, como essa minha jornada no digital, eu fundei um site que chama O Que Ver Cinema Streaming, então é o quever.net, que é um site de curadoria mesmo. Eu coloco todas as minhas reflexões, tenho uma parceira muito, muito querida, que é a Fátima de Pliotti, que é minha amiga e colaboradora desde o tempo da Sete, então a gente tem uma amizade cinematográfica e não cinematográfica muito grande. Ela é assim, é uma troca maravilhosa. É um site feito por mulheres, né, por 2 mulheres, e a gente faz uma curadoria mesmo. O que está lá é o que a gente acredita que é bom, ou que é uma coisa muito comentada, que a gente tem que comentar sendo boa ou não, né? Então, esse portal está lá, e o Instagram, claro, é o nosso dia a dia ali, para a nossa vitrine, para atrair o pessoal para o portal. E estamos na luta, né? Todos nós na luta nessa pandemia, fazendo lives e nos mantendo ativos, né? Porque, vamos falar de cinema, tem mais caldo que as salas de cinema, né? E graças a Deus que temos o streaming aí firme e forte cada vez mais, que é um local ali para esses filmes que não conseguem ir para o cinema e para todos os outros, né? Não tem lugar mais democrático, na verdade, né, Ângelo? Com certeza. Eu assisti bastante nesse isolamento. É isso. A gente vai começar, então, a gente contar com vocês para dizer o que vocês acharam, depois que terminar, comentem, falem o que ficou bom, o que ficou ruim, que filme que vocês querem que seja comentado, enfim, comentem. Isso é ótimo. E, assim, lembrando que o menina que roubava a menina que roubava livros, ele está no streaming, tá? Então ele está no Now, no Vivoplay, iTunes, YouTube, Telecine Play, no Look. Então, assim, diversas plataformas para quem não assistiu, tá muito fácil de ver. Essa é a facilidade do streaming, né? Realmente é um facilitador. Além de que está no papel também, está nos livros, né? A menina pegou tudo para ela. É isso mesmo. Ângelo, conta por que você decidiu começar por esse livro. Olha lá, eu que vou fazer pergunta. É o mal da jornalista, né? Porque, sei lá, acho que foi o primeiro que me veio na cabeça, porque eu li esse livro, e o livro e eu achei dentro do que eu imaginava porque o leitor tem que imaginar o cenário, a menina, como é que ela é, as pessoas, os personagens. E quando eu assisti o filme, eu achei extremamente fiel o livro. Então eu falei, nossa, eu estou lendo o livro na tela, né? É a mesma coisa, fantástico. Então acho que foi tudo isso. Nada melhor do que começar com um livro que tornou-se filme, né? Já que a gente está falando da literatura no cinema, eu achei que seria. E é interessante, para quem não assistiu ainda, a gente pode fazer um resumo, né, dessa história, para mostrar, porque além dessa, é uma história, é quase um filme falando da literatura, aquela coisa meio metalinguística, né? É um filme baseado num livro, mas tem uma história ali dentro acontecendo de literatura, quase o nascimento de uma escritora, né? A descoberta dessa verve, assim, ela... Quer contar um pouquinho da história, Jô? Você já fez um resumo bem bacaninha. Não sei, eu acho que você é tão boa para essas coisas, eu me perco tanto. Mas o filme começa ali deixa eu ver, fevereiro de 1938, né? Pré-Segunda Guerra Mundial, né? E a Liesel, que é a menina que roubava livros, a mãe dela vai deixar a Liesel e o irmão dela
na casa de um casal, né? Porque a mãe era comunista, né? Então, a mãe assim, eles colocam ali pré-guerra, né? Ali nas vésperas da guerra, e a gente acaba descobrindo, sim, ela tá num trem, né? E ela vai, a mãe está se dirigindo a um lugar que a gente vai descobrir qual é, só que no meio do caminho, o irmão morre. Logo no comecinho do filme, não é nenhum spoiler, porque é realmente logo no começo do filme. E na hora que essa mãe está enterrando, a Liesl e a mãe estão enterrando o irmão, o coveiro deixa cair um livro. E a Lisa pega esse livro e guarda para ela, como se fosse uma despedida daquele momento, do último momento da família reunida. O pai não está lá, mas quando a gente descobre que a mãe é comunista e que, na verdade, ela está tentando salvar os filhos ao levá-los para uma casa, um casal que vai adotá-los, e, na verdade, vai adotá-los porque recebe a pensão, tá? O governo dá uma pensão para quem... é como se fosse um apoio mesmo por essa adoção. Mas, na verdade, essa mãe sabe que ela tem grandes chances de ser presa e que ela não deve durar muito, porque o nazismo está, assim, se espalhando com uma rapidez brutal. A gente sabe que o pai já deve ter tido o mesmo destino da mãe, e a Liesl, com a perda do irmão, ela vai sozinha e vai ser entregue para esse casal, que é o Hans. É uma graça, né, na verdade. É o Hans e a Rosa, que é o Jeffrey Rush e a Emily Watson. A Liesl, pessoal, ela é interpretada pela Sophie Nellis, que é uma gracinha de menina. Antes da gente seguir com essa história, é muito importante vocês saberem que quem conta essa história, o narrador dessa história, é a morte. Ele se anuncia, tá? Ele entra como se fosse um contador de história, como aquela assim, era uma vez, né? Uma coisa meio fabular, assim, até de uma forma leve, mas ele avisa desde cedo que ele é a morte. Então, é um narrador interessante, porque ele fala que ele se apaixona não apaixona amorosamente, mas ele fica fascinado pela Liesl desde o primeiro momento que ele vê. Então, ele vai acompanhar essa menina nessa vida nova que ela vai ter, e aí ele vai começar a revelar como a literatura vai entrar na vida dela a partir desse primeiro livro que ela pega, porque... a mãe dela essa mãe postiça dela é muito ríspida, né? Uma mulher muito ríspida. Não é do mal, tá, gente? Ela não é do mal. Ela só é uma mulher mais ríspida, uma alemãzona, assim, daquelas duras. E o pai, não, um sujeito super afetuoso, e é ele que descobre esse livro que ela tem, que ela guarda junto com ela na hora de dormir, como se fosse essa coisa mesmo, o bichinho de pelúcia, que é o vínculo que ela tem com o passado dela. E ele descobre que ela está com aquele livro ali, mas não sabe ler, mal sabe ler. E aí ele começa a ler para ela, explicando as palavras, e é muito bonito você ver essa menina com seus 10 anos, mais ou menos, descobrindo o que é leitura e ficando fascinada e ver como aquela leitura pode tirar ela daquela realidade que vai se revelando cada vez mais cruel, né? Aquilo que você falou no começo, né, que você gostava de cinema, e o cinema te tirava daquele lugar que você estava e te levava para outros, né, para outros lugares, outras histórias, mas é bem legal. E a morte, ela começa, ao longo do filme, ela aparece 2 ou 3 vezes, assim, né, e a morte que está narrando, mas é de uma maneira muito sutil, né, muito sutil, e por vezes muito poética, né. Então, ela aparece ali no começo, e você está assistindo o filme, você nem percebe que é a morte que está narrando, na verdade, né? Ela não é um ser assustador, né? E essa narrativa isso que é isso que eu digo, é quase fabular. Como é um livro infanto-juvenil, que na verdade assim, infanto não, é um livro juvenil, né? Infanto não, porque é pesado. Parece que o diretor e o roteirista decidiram seguir. Dizem que o livro é até mais pesado, né, Ângelo? Dizem que o filme atenua um pouco, né? Pega mais leve do que o livro, né? Eu não lembro, que eu li faz tempo, mas
Pelo que eu lembro, eu achei, assim, realmente bem similar, assim, o filme. Eu gostei bastante. A Liesel, ela vai, como ela não sabe ler, a primeira coisa que vai acontecer com ela é sofrer bullying na escola, né? Ela sofre bullying, mas ela de boba ela não tem nada. Ela se defende e é no braço, né? Então você vai conhecendo a personalidade dessa menina, dessa pequena guerreira. Aí, né? Ela começa sofrendo bullying e tem um garoto que é um chuchu, que é o Rudy, que já fica encantado. Ele é vizinho dela e já fica encantado com ela, então ele vira esse parceiro de travessuras, é realmente o apoio que ela tem ali da mesma idade, né? O que acontece? A narrativa ela vai passando no tempo, então ela começa em 38 e logo eles fazem uma recriação da Noite dos Cristais, em novembro de 38, que foi o primeiro ataque nazista contra os judeus, o primeiro ataque mais radical, mais escancarado contra os judeus. Foi uma noite muito violenta e ficou chamada de Noite dos Cristais pelos vidros das lojas dos judeus quebrados, pelas pessoas que foram arrancadas lá de dentro e apanharam a beça, e o governo não assumiu, né? Ele não assume esse ataque, porque não era assim os guardas nazistas que eram os nazistas, mas não eram os oficiais nazistas que fizeram a famosa Noite dos Cristais. Mas é só a primeira, é como se fosse a fagulha de uma escalada de violência, né? Que vai marcar a infância da Liesel, né? E a literatura vai ser para ela, como o Ângelo já adiantou, essa válvula de escape, essa válvula de descobertas e um alento, né, Ângelo? Sim, inclusive na própria escola já tinha aqueles discursos, aquelas coisas pregando contra os judeus, pregando o nazismo, e você já vê, assim como a Liesel arrumou o Rudy, o amiguinho dela, tinha aquele anti-amigo, né? Que o Valentão. O Valentão já era o... incorporou o nazismo desde criança e já estava assim de olho nos dois, querendo o que essa menina está aprontando, o que esses dois estão aprontando, né? Já era um pequeno nazistinha em formação ali, né? E na verdade, gente, eles eram a juventude nazista, tanto que no começo eles têm um certo entusiasmo, né, por aquela exaltação nacionalista, eles não têm a noção, eles são crianças, eles são ingênuos, assim como o Jojo Rabbit, né, o filme do Taika Waititi, lançado há pouco, mostrou, as crianças olhavam aquilo como o suprassumo, o máximo. Mas, a partir do momento que ela vê a queima de livros, a partir do momento que no aniversário do Hitler lá, eles promovem uma queima de livros com um discurso muito inflamado das mudanças que estão por vir, ela fala assim, opa, isso aqui tá estranho. Começa a cair a ficha, né? E, inclusive, o negócio das crianças, né, tem uma passagem que a morte aparece, né, que a Alemanha declara guerra. Aí a molecada começa a sair correndo, gritando, é guerra, estamos em guerra, felizes. Parece festa, agito total. Aí a morte fala assim, jovens correm para a guerra achando que correm para os seus inimigos, quando na verdade correm para mim. Esse comentário da morte é de doer, né? Porque é muito curioso que a morte aqui, ela não tem prazer em matar. Ela é como se fosse um ser inexorável, ela é inevitável, mas ela não tem um prazer sádico. Ela simplesmente está fazendo o trabalho dela. É como se ela estivesse num trabalho burocrático, mas ela vai descobrir nesse olhar sobre a Liesel, o quanto o ser humano é fascinante, o quanto o ser humano, o quanto vale a vida, sabe? Isso é muito interessante. É uma tomada de consciência da própria morte, né, Ângelo? E o que é um bom roteiro, né? Até a morte parece que tem sentimento, né? Que se apaixona pela Liesel, que fala, puxa vida, ela vai ter que ir um dia, né? Mas, poxa,
Chega a ser poética a morte. É muito bonito. E a narrativa começa a correr os anos, né? Então, assim, na hora que a gente está falando do nazismo, e que começa ali com os primeiros ataques, quando começa a guerra para valer, a gente começa a ver o vizinho, a vizinha nazista que vai delatar o outro, vai ver essa sombra na casa deles. Por quê? Porque eles, às tantas, eles recebem um garoto, um jovem judeu, cujo pai foi muito importante no passado do pai adotivo, né, do Hans, praticamente salvou a vida do Hans, e ele devia um favor para essa pessoa que foi tão importante para ele, então ele não pensa duas vezes. Né? E a Rosa, a esposa dele, apesar de ser uma mulher super invocada, ele fala para ela: você sabia que isso ia acontecer um dia, que podia acontecer, que a gente talvez precisasse devolver esse favor, e essa é a hora. Então, eles nem questionam. E esse garoto, o Max, que na verdade é um jovem rapaz já, ele vai virar para Liesel, assim, não é um paquera, não é isso, mas é um companheiro e alguém que pode trazer uma experiência a mais para ela, né? Porque o Rudy é da idade dela, então eles estão no mesmo nível de ingenuidade, de inocência. E quando ela descobre que ele também tem um livro, que ele também tem uma coisa junto com ele, ela fala assim: nossa, agora juntamos o útil ao agradável. Ela fica mais fascinada ainda, né? Meu Deus do céu, deixa eu ver que livro que é esse, né? Estou curiosa. Mas é muito legal. É bom a gente lembrar que na hora que tem a queima de livros ali, pública, a Liesel fica muito chocada com aquilo, a incomoda profundamente, que é o primeiro choque que ela tem diante do nazismo. O segundo choque, claro, que ela vai descobrir é que tudo isso que está acontecendo com ela e o fato da mãe não poder estar com ela é porque a mãe estava na mira dos nazistas, então ela começa a criar realmente um ódio pelo nazismo. Mas na hora que tem aquela queima de livros, ela deixa, ainda quando aquilo ainda está em chamas, assim, mas já quase no carvão, ela vai lá e resgata um livro de lá, e curioso que é o Homem Invisível, né, do H.G. Wells, e ela leva aquele livro para ter outro livro para ler, porque ela já tinha acabado o Manual do Coveiro, que foi com o qual ela aprendeu a ler, e ela estava com sede de literatura, ela estava com sede de informação. Então, no momento que ela traz aquele livro e é observada pela mulher do prefeito, e isso vai mudar a vida dela também, ela é observada pela mulher do prefeito de longe, a gente acha que pode ser ruim aquilo, mas a Liesel, o Max, esse garoto que eles abrigam, ele chega muito mal, ele chega à beira da morte mesmo, eu não sei, ele estava talvez com uma pneumonia muito forte, você vê que Isso foi depois do Natal, que estava muito frio, que eles foram brincar, fazer gelo, não sei o quê, aí ele piorou, né? E é legal essa ligação do nome do livro, O Homem Invisível. O Max, de certa forma, era um homem invisível, né? Porque ele estava ali no porão, ele não podia sair, ele Perfeito. tinha escondido, né? Então, O Homem Invisível, o livro, e Max. Então, é uma metáfora perfeita, né? Ela passa a ler esse livro para ele, porque como ele fica meio entre a vida e a morte, o laço entre eles vai ser a literatura. Então, ela começa a ler para ele. Só que depois que termina O Homem Invisível, ela falou, e agora? Aí um dia a mãe dela é uma lavadora, o pai trabalha com pintura, né, de casas, enfim, faz serviço, é gente muito simples, e a mãe é uma lavadeira, mas que lava as roupas do prefeito. Então um dia a Liesel vai entregar essas roupas e entra na casa e vê que a mãe, a mulher do prefeito, estava lá e lembrou que ela era a garotinha que tinha pego o livro. E fala para ela entrar e conhecer a biblioteca de milhares de livros ali. Ela fica fascinada com aquela biblioteca e essa senhora a deixa ler os livros, né? Deixa ela passar até o marido descobrir, porque depois que o marido descobre, ela não pode mais ler os livros juntos com a senhora, e aí tem a origem a menina que roubava os livros. Por quê? Porque a Lizzie precisa desses livros para ler para o Max, para ser o combustível dele na luta dele pela vida,
e ela dá um jeito de invadir ali a biblioteca do prefeito e ir retirando esses livros e devolvendo e roubar, continua né? contando. Né? Ela é muito bonitinha, ela fala assim, eu não estou roubando, estou pegando emprestado. Ah, graça, menina. E Tem que ajudar, o Rudy né? vira parceiro até nela, né, nesse processo, ele acaba descobrindo, porque ele tinha essa loucura por ela. Então, eles têm uma amizade muito bonita, e a Liesel está sempre lendo, e nesse porão em que o Max está escondido, né, claro, para ninguém saber que ele está lá, as paredes são todas parece lousa, então, a gente vê a descoberta, a Liesel descobrindo não só a literatura, mas as palavras, o significado das palavras, a importância de cada palavra. Então, cada palavra que ela não sabe, ela vai escrevendo. Então, como se fosse um grande dicionário de palavras. Aquilo é lindo, né? Aquilo está assim no livro, Angelo? Então, como eu te disse, eu li faz tempo esse livro. Eu não lembro desses pequenos detalhes, né? Mas no começo da história, o Hans começa a ensinar ela, então ele coloca a letra A, B, C, e começa e fala para ela colocar as palavras lá embaixo, né? Letra C, cachorro. Tudo que ela não conhece, né? O vocabulário dela, né? Muito bom. É por isso que fala tanto da literatura, né? Porque é como se você acompanhasse essa menina, ela vai descobrir a própria voz. Por quê? Porque chega uma hora que o Max fala para ela assim: Liesel, me conta como é que tá lá fora, me descreve como é o dia, isso aqui é tudo fechado, né, um ambiente super claustrofóbico, e me conta. Aí ela fala assim, não, está nublado. Ele, não, nublado não, eu quero saber o que você sente quando você olha a rua. Palavras, o que você viu? Me descreva. Aquilo é muito lindo, porque aí ela se revela uma narradora extremamente poética. Ela tem um lirismo, e ele fica assim completamente embasbacado pelas coisas que ela está fazendo, pela narrativa que ela cria do tempo, de como está o clima e do que aquele clima provoca nela. Aquilo é lindo, aquilo é você ver numa menina a escritora nascendo. Então é muito emocionante, né? Provoca as emoções nela e nele principalmente, porque ele estava preso, ele não podia sair. Então ele viu nas palavras dela, bem narradas, ele conseguiu sentir o frio, conseguiu ver os céus, as nuvens, né? A importância da narrativa, da história, né? Muito legal. É muito legal. Agora, todo esse processo lírico, né, dessa autora tomando forma, descobrindo a sua voz, ele, claro que ele tem uma sombra que é a guerra, né? Então, assim, a guerra vai tomando forma. Eu confesso que eu achei ela muito tênue, né? A forma como ela é atenuada. Eu acho que talvez como ele tenha essa aura meio fabular, meio infantil, juvenil, tenha tido um atenuante mesmo da violência da guerra. O diretor, que é o mesmo, ele chama... oh, meu Deus... Me fugiu o nome do diretor aqui, eu já lembro, é o mesmo diretor que o Brian Percival. Brian Percival, ele dirigiu vários episódios do Downton Abbey, então é um cara que tem manejo em filme de época, ele tem essa habilidade de armar essa reconstituição todas, desde figurino, as cores dessa época, ele é um cara super habilidoso, assim, super meticuloso nessas recriações, mas foi uma decisão dele. Eu acho que essa postura mais leve foi uma decisão. Me criticaram até, a crítica não gostou na época dele ter pegado tão leve num momento tão grave, mas eu entendo, porque esse filme é sobre uma menina, então você tem uma perspectiva da morte, sim, mas é uma morte encantada com uma menina, então é pelo olhar da menina também, a gente está vendo isso através da vida dela, então é uma pegada mais inocente.
mas claro, o cerco vai se fechando, né? O cerco para o Max, principalmente, vai se fechando. E o Hans também, porque o Hans chega uma hora que ele é escalado, ele é convocado, né? Exatamente. E aí tem uma passagem muito legal, ele é convocado, ele tem que ir para a guerra, ele já velho, né? Já velho, Velho. vai para a guerra. E aí entra a cena poética do filme, né? Falando em literatura, que tem aquela cena da Rosa, o Hans já foi embora, aí ela abraça o acordeão, que ele tocava acordeão, ele animava ali, tocava no porão, cantava para as duas. Só que aí o Hans não estava mais lá, então ela abraça o acordeão como se fosse o Hans. E um Hans sem vida, porque o acordeão não toca mais. É como se o Hans tivesse ido para a guerra e perecido, ou seja, sobrou um acordeão sem vida. Né? Perdi o Hans, né? Repare no paralelo que essa cena faz com a Lisa abraçada ao livro, no comecinho do filme. Quando ela deita na cama, assim que ela chega na casa dos pais adotivos, ela deita e ela não larga aquele livro do coveiro. É a representação daquela pessoa, né? É o vínculo com aquelas pessoas. E a Rosa, da mesma forma, faz isso com o acordeão, porque o Hans, a música para o Hans era a forma de respiro dele, era a forma dele estar em paz ali, num momento de paz, um momento de relaxamento, que era o que provoca a leitura para a Lisa, é um momento de relaxamento. E os dois usam em momentos distintos, mas os dois usam essa arte musical e literária durante os bombardeios, porque chega uma hora que sim, que entram os aliados e aí começa a sobrar bomba para tudo quanto é canto. Então, quando eles estão nesses abrigos antibomba, que na verdade são porões e tal, de casas, as pessoas estão todas ali reunidas, pequena comunidade, morrendo de medo, e o Hans, num primeiro momento, toca o seu acordeão e faz aquele momento ganhar uma poesia, esse relaxamento. E mais tarde, quando o Hans está na guerra e a Lisbeth está com a mãe e os outros também durante o bombardeio, ela usa a palavra, ela usa o poder de contar histórias que ela ganhou durante esses anos para acalmar as pessoas ali. Então, é um paralelismo muito bonito de como cada pessoa acha o seu veículo para se expressar a sua arte. Isso é bem emocionante. E ela fez isso também porque o Max tinha dado para ela um livro em branco. Aí ela olhou e falou, mas o livro está em branco. Aí ele falou, é para você escrever a sua história. Aí no porão, caindo as bombas, ela lembrou e ela começou a escrever a história mentalmente, começou a falar a história, na verdade, que depois ela foi escrever, né? Depois. Ele nasce ali, né? Exatamente. A história brota, é lindo aquilo. É uma cena até para você prestar atenção nas palavras, porque ela realmente está contando a história dela. Mas ali ela tá escrevendo mentalmente ali, é muito bacana. Por isso que eu achei que você escolheu tão bem esse filme para esse piloto, porque é um filme, a gente está falando de cinema e literatura, mas no próprio nascimento dessa literata. É muito lindo, porque a gente não vai dar muito spoiler também no filme, mas, claro, as bombas vão cair, o estrago vai ser muito grande, né? Até as pessoas criticaram que o filme, nessa tentativa de atenuar, né, essa dor, esse horror da guerra, ela, sei lá, cai bomba em um monte de casas e as pessoas saem, parece Branca de Neve, né? Elas saem em pedaços, quase só assim né? Um pouquinho de carvão, assim, e obviamente, né? A gente sabe que não era assim, né? Que a guerra tá longe das pessoas saírem em pedaços de explosões, né? Então... A intenção era outra. Filmes de guerra já tinha milhares de filmes. É isso. Se você fosse, seria mais um, né? Então, ele optou por essa história mais tênue da menininha, da história dos livros, da literatura, da escritora,
Eu gostei muito. Eu tô suspeito, E a gente tem que pensar o seguinte, o livro, ele tem mais de quase 500 páginas. Então, ele é um calhamaço, ele é um tijolão. Por ser um tijolão, imagine quantas coisas não tiveram que ficar de fora num filme que tem 2 horas, não tem mais do que isso. Uma delas está aqui, que eu não vi no Olha filme. lá. Eu lembro que eu gostei muito dessa página aqui, que fala do acordeão também, né? Ah, conta ela. É um trecho muito bonito, né? É a Liesel pensando ou falando. Essa noite papai ficou sentado comigo. Trouxe o acordeão, cá para baixo, e se sentou onde o Max costumava sentar. Muitas vezes olho para os seus dedos e seu rosto quando ele toca. Há rugas na face do papai. Parecem tensas. E por algum motivo, quando as vejo, eu sinto vontade de chorar. Não é por tristeza, nem por orgulho. É só que gosto do jeito de elas se mexerem e mudarem. Às vezes acho que meu pai é um acordeão. Quando ele olha para mim, sorri e respira. Eu escuto as notas. É muito lindo, né? Então, o que acontece? Na hora que você transpõe isso para o cinema, é muito difícil você... você tem que transformar isso em imagem. Então, você imagina a dificuldade. E daí o fascínio, né, gente? Agora, eu, como crítica de cinema, eu gosto de ver o filme pelo filme. Porque não dá para você falar assim, nunca vai ser melhor do que a obra original. Né? Então, eu penso assim, ele funciona como filme, ele está bem montado como filme, não interessa de onde vem a fonte nesse momento, porque ele tem que funcionar como cinema. Então, a linguagem cinematográfica, ela traduz algo que está no papel, seja ele um roteiro, seja ele um livro. Então, assim, essa ideia está colocada ali, eu gostei, eu achei ele muito, muito bonito. Não pelo retrato da guerra, tá, gente? Eu não acho que seja um filme histórico de guerra. Não, eu acho que é um filme sobre literatura. Daí eu elogiar a escolha do Ângelo. Ele é um filme sobre a literatura. Não tinha. Eu queria tanto ler muito mais do que eu leio. Eu tenho os meus de cabeceira e leio um pouquinho. Tá? É uma quantidade de filmes muito grande que eu preciso ver. Essa coisa de ser fiel assim ao livro é complicado, porque 10 pessoas leem o mesmo livro, a menina que roubava livros. Aí eu vou no cinema, eu assisto o filme, eu acho muito semelhante, muito similar. Outra pessoa pode falar, nossa, o cara acabou com o livro, né? Quer dizer, você imagina os cenários e as personagens e as passagens, a morte, você imagina dentro da sua vivência, de tudo que você já leu, que você aprendeu, com quem você conviveu, da sua classe social, e aí você cria aquela imagem. E aí na verdade, você cria o filme na sua cabeça. O que acontece? Quando você lê o livro, ele vira um filme na sua cabeça, né? Você cria as suas imagens, então você enxerga a personagem da sua maneira. Eu até vi um comentário de uma garota que eu gostei bastante. Ela falou, mas a Liesel no filme está muito gordinha, está muito saudável. Na minha cabeça, ela era uma menina raquítica, judiada pela guerra. E isso é muito interessante, porque você já fez aquela imagem, e para quem viu, quem leu o livro, outra pessoa fazer, né? Daí para mim eu acho isso fascinante, né? Porque aquela história que você criou na sua cabeça, essa é a visão do cineasta. Ele também tem a leitura deste livro, né? É a visão do roteirista que tem que encontrar uma sinergia com a do cineasta. Então, assim, é uma transposição na visão deles, né? O Ângelo poderia imaginar os pais e as filhas e aquele lugar e aquela casa de outra forma, né? É isso. Então, assim, no filme está bem colocado, no filme esse porão é um lugar opressor e, ao mesmo tempo, de criação? Né? Esses pais conseguem retratar um pouquinho o que deveria ser manter a sanidade naquela loucura? É claro que tem gente que criticou os sotaques, porque o filme é falado em inglês, mas com aquele sotaque alemão. Olha, tem um monte de críticas que a gente pode fazer nesses pequenos detalhes da produção, mas assim, ele emocionou?
Ele te emocionou, ele te tocou de alguma forma, ele te ajudou a ver o poder da literatura, ele te ajudou a entender o poder do cinema e o quanto essa narradora, essa morte, vai conduzindo a gente por cada período, e depois, é claro, ela vai até o futuro. Isso é muito bonito, porque ela é uma morte otimista, né? Ela acredita na vida. Então, é um filme, apesar dos horrores, muito esperançoso, né? Interessante. É uma morte escritora, né? Ela está contando uma história também. Exatamente. Claro, ela é a grande narradora, né? É ela que conduz o espectador pela vida da Liesl, né? Então, muito bem, eu achei que foi um primeiro momento, um primeiro encontro, um piloto que já abre a gente ali, né? Já para o mundo da literatura. E o cinema, claro, que é o que a gente vai estar discutindo e analisando a partir daqui, né? Essa mão dupla, né, Ângelo? Sim, inclusive, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, está aberto. Você notou uma coisa, umas passagens que eu achei legal, assim, no começo do filme, lá, quando a menina entrega para os pais, né, o Hans mais carinhoso e a mãe mais severa, né, a Rosa mais severa. Aí ele tira ela ali do carro como se ele estivesse tirando uma rainha da carruagem, né? Ele fala, Vossa Majestade. Essa foi a recepção carinhosa do pai. Aí teve a mãe, né? Que depois, num certo momento, a menina não falava nada, né? Aí uma noite eles estão jantando e a menina responde alguma coisa assim. E a mãe fala em inglês, It speaks. Ela não chamou ela de she, não chamou ela de mulher, chamou ela de coisa. Essa diferença de... diferença tem também naquela série Annie with an E. Isso, bem lembrado. Sensacional. Assista. Imperdível. Bem lembrado. Agora, é claro que essa mãe severa vai se deixando cativar por essa menina, né? Essa garota, ela vai quebrar ali a armadura que essa mulher tem, né? Ela vai quebrar essa na verdade é uma barreira, talvez, né? Que ela tem erguido para aguentar a barra que está sendo esse momento, né? E ela vai descobrir que é possível aguentar e passar por esses momentos pesados com ternura, né? Que às vezes é o melhor remédio, carinho, ternura nesses momentos de dor tão grande, né? Pelo qual elas estão passando. E é isso. E na verdade essa mensagem vale para todo mundo, né? Principalmente para esse momento em que a gente está vivendo. Então, aqueles dois naquele porão, isolados do mundo, tem um pouquinho da gente aqui, né? Isolados e impedidos de sair, assim como o Max estava impedidos de sair, nós estamos também. Então, cada um de nós precisamos encontrar a maneira de respirar, o nosso respiro, seja eu através do cinema, o Ângelo através da literatura, e nós dois através da junção desses dois, né? Então, é essa mensagem, sim, porque o período que o Max fica lá escondido é um período de isolamento muito grande. Então, esse filme conversa também, né, com isso que a gente está vivendo. Exatamente. E em determinado momento ele teve que sair para enfrentar o inimigo, né? Dá para fazer até uma comparação, né? Mas porque muita gente está tendo que enfrentar o inimigo, sair dos seus barracos para ir trabalhar atrás de comida, atrás de dinheiro, né? Tem muita gente... Exatamente. Olha, gente, fazer um espelho entre o drama do Max naquele porão e o drama desse vírus, né? Que está aqui... desestruturando o mundo inteiro, é interessante, né? É uma guerra nesse sentido, é uma guerra biológica aqui que a gente está vivendo, né? Se proteger como pode, né? É isso, então, é isso. Finalizando. Então, deixa o primeiro antes. Vai lá, fecha e depois eu faço todos os meus agradecimentos para você. Como eu me apaixonei pela morte aqui, no final a morte diz que ela é assombrada pelos humanos, né? Até a morte se assombra com as barbaridades que o ser humano é capaz. Né?
Ou seja, até a morte fica perplexa com o que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano, né? Que foi o que o nazismo fez no filme, né? E, enfim. É isso, a própria morte fica perplexa, mas ela não desiste, tá? Então a mensagem é essa: os horrores estão aqui e agora também, mas não desiste, mantenha a esperança. Tudo aquilo que a Lizzie viveu vai servir para alguma coisa na vida dela no futuro. Né? A gente costuma dizer que o bom escritor é aquele que consegue, que tem experiências, né? Que tem vivências para colocar no papel. Né? E todo esse passado, essa infância da Liz, nada mais é que essa formação, que é essa base, esse recheio de vida que ela precisa ter para se tornar a escritora que ela vai ser no futuro. Então, é um olhar muito esperançoso. Então, ficaremos todos firmes aqui, Ângelo. Olha, adorei. Já quero o próximo, pode marcar, já vamos ver qual filme vai ser. Super obrigada, adorei. Um prazer enorme de matar a saudade de você. Pois é, faz tempo, mas como o Nietzsche dizia, fechando isso que você falou, o que não me mata me fortalece, né? Então, vamos para cima, vamos sair mais forte dessa, sem perder a esperança, e muitos livros, muita leitura, muito cinema, muitas artes, cultura, educação. Que a arte nos ajude, né? Que a arte nos dê um alento. Para que o nosso filme chamado Brasil melhore, né? A gente precisa da arte, precisa da economia, precisa da saúde, da segurança, mas precisa de muita educação, a gente precisa enriquecer a nossa bagagem para ter um país decente. É isso, educação. Ai, nossa, meu Deus. Estou assistindo um filme muito deprimente ultimamente, mas sem perder a esperança. Estamos juntos, pessoal. A arte está aqui para ajudar um pouco nesse processo. Ângelo. Os contatos da Silvia, que bom. Ótimo, pessoal. Tem altas entrevistas lá no canal dela, o Que Ver Cinema Streaming, tem o site, tem o Wig. Então, querido. Sigam-nos. Pessoal, até a próxima. A gente vai preparar alguma coisa, aceitando todas as sugestões de vocês. Mandem mesmo, né, Ângelo? Mandem, porque é tanto filme, que, claro, a gente já tem aqui um ali, pescado e tal, mas, de repente, vocês têm vontade de ouvir a gente falar sobre um filme específico, claro, inspirado. Não precisa necessariamente ser inspirado, mas um filme que a literatura esteja ali conversando com o cinema. Isso é a nossa pauta, né? A nossa base ali de pesquisa. Esse aqui teve mais ou menos 1 hora, mas não necessariamente. Pode ser que o próximo dure meia hora, não tem assim... É isso, né? Vamos ver, a gente vai vendo o que vai rendendo. Até é bom ter esse feedback de vocês, para a gente falar, fala menos, não falem tanto, parem de falar, vocês já falaram demais. Esse retorno... Não é para fazer nunca mais, pode falar. Atendemos 2 vezes por semana, enfim. Esse retorno é importante, por favor. Quem não assistiu, quem for assistir depois, por favor, comente. Suzana, muito obrigado. Um beijo enorme para você e para todo mundo. Agradeço, adorei. Então, estamos aqui para a próxima. Eu fiz até um cenário bonitinho aqui. Tá lindo. Obrigado, hein? Beijo. Pessoal, boa noite, viu? Tudo de bom para vocês.